você quiser, você me fala. O cara já entra. Vamos lá. Peraí. Eu preciso de parceiros. Foi câmera? Sim, certo. Não foi som? Agora você focou na claqueta. De Paula, take 1. De Paulo, nossa entrevista é longa, mas eu vou tentar seguir as questões aqui. Obviamente você vai responder mais de uma questão numa fala. Vamos lá. Eu queria que você comentasse, assim, na sua análise de pesquisador e também detalhando um pouquinho, reconstituindo esse passado, como e quem articulou a constituição do Grêmio de Esportes Maringá, que teve a origem lá no Esporte Clube Operário. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele momento ali. O Grêmio de Esportes Maringá apareceu depois da tentativa infrutífera de se substituir o Grêmio Esportivo Maringá, que tinha encerrado as atividades em 1971. Aí surgiu o Maringá Esporte Clube no ano seguinte, que não virou. Até uma questão interessante que o Maringá Esporte Clube ele tinha suas cores azul e branco, que já remetia ao maior rival, que era o Londrina. Então, havia um campo fértil em 1974 para a criação de um clube de futebol em Maringá. E uma figura de destaque nesse período foi Eunio Silveira Pomon, o Apucarana, que ele foi o que ele buscou, junto ao Esporte Clube Operário, a estrutura para a montagem desse novo clube. Então, o maior responsável pela criação do Grêmio de Esportes Maringá em 1974 e que começou a disputar o Paranaense em 1975 foi o Apucarana. E naquele poder de aglutinação que ele tinha, ele conseguiu trazer empresários, radialistas e o torcedor, do modo geral, não só de Maringá, como da região, para a formação desse time. Não do poder público, mas de outros setores da cidade ele conseguiu. Legal. De Paulo, o que representava o Grêmio de Esportes Maringá para os torcedores maringaenses em 1977? A gente tem que fazer um comparativo com a década de 60, aquela época de ouro do futebol de Maringá. E no ano de 1977, o jovem maringaense, ele queria ter as alegrias que os pais tiveram, os tios tiveram nos anos 60. E representou demais aquele título de 77, porque foi uma retomada, né, das glórias. A gente imaginava que seria o início das glórias daquele novo Grêmio, do Grêmio de Esportes Maringá. Nós estamos falando de uma cidade que não tinha divertimentos. Se você imaginar a Maringá dos anos 70, você tinha os cinemas, Parque do Ingá, Horto Florestal. Você não tinha shopping, você não tinha carro, você não tinha moto. Estou falando do jovem da época. E o futebol, ele representou demais naquele período como uma forma de entretenimento, de paixão. Era uma paixão muito grande por aquele clube que trazia as tradições, que copiava as tradições do Grêmio dos anos 60 e chegava aquele clube para motivar a torcida, né, as pessoas, os jovens e os antigos também, os mais experientes, para falar, poxa, nós estamos conseguindo trazer de volta aquele glorioso Grêmio esportivo. Legal, bela análise. Ô, De Paulo, queria que você falasse um pouquinho sobre os dirigentes do Grêmio de Esportes Maringá, seus presidentes, principais diretores, mais especificamente naquela campanha de 77. Comentasse sobre a influência, a importância e a articulação deles para que o Grêmio tivesse condições de conquistar o estadual daquele ano. O futebol de Maringá, como de resto o futebol brasileiro, esteve sempre abraçado com a política. Os políticos sempre abraçaram o futebol, porque é a maior manifestação cultural de um povo, é o futebol no Brasil.
E esse abraço da política no futebol, na maioria das vezes, era um abraço interesseiro. Se você pegar a história de Maringá, um dos maiores prefeitos da cidade, se não o maior, João Paulino Vieira Filho, ele soube uma inteligência e com criatividade, competência, abraçar o Grêmio Esportivo nos anos 60 e, não por coincidência, em 1977, quando ele assumiu a prefeitura e viu que havia novamente uma grande possibilidade dele conseguir ter assim uma popularidade ainda maior do que ele já tinha através do Grêmio de Esportes Maringá. Aquele clube de 1977, quando começa o ano de 77, era bem terra arrasada. A situação era bem complicada. E o João Paulino tomou a frente daquele clube e ele não poderia ser o presidente oficialmente, mas ele comandou tudo ali. E ele chamou para trabalhar com ele Marcos Mauro Pena de Araújo Moreira, que era o homem da confiança dele, um empresário maringaense, um apaixonado por futebol, eu não diria conhecedor, mas era um apaixonado por futebol e que tinha uma credibilidade junto ao empresariado maringaense. Junto com ele, Carlos Coelho, uma pessoa seríssima também e que tinha trânsito livre junto a vários setores da cidade e trouxeram aquele cara que ficou para a história de Maringá, do futebol de Maringá, dos bastidores, que é Navarro Mansur, que não era de Maringá, mas ele tinha vindo a Maringá a convite de Eunio Pomo, do Apucarana. Então, o João Paulino, ele se cercou de pessoas de credibilidade da cidade de Maringá. E ele, por trás, digamos, para ser bem simples, ele ligava para um empresário e dizia: o presidente do Grêmio vai ligar para você pedindo um apoio, vai pedir uma ajuda. E é assim que acontecia, né? Tem um outro fator também que colaborava para que esse Grêmio desenvolvesse esse trabalho, que eram os veículos de comunicação. Com João Paulino, as emissoras de rádio que também abraçaram o Grêmio de Esportes Maringá, né? A gente tem que lembrar sempre da Rádio Cultura de Maringá, da Rádio Difusora, a Rádio Cultura, que merece um capítulo à parte, com o Ferrari Júnior, e a Rádio Difusora com o Antônio Paulo Pucca. Então, essa soma toda, ela resultou num desempenho efetivo dentro de campo, né? O time começou muito mal, começou a disputar depois uma repescagem, ou seja, os piores dos piores sai um time campeão para disputar com os grandes. E foi nessa transição da repescagem para o campeonato efetivamente que o Grêmio se sobressaiu. Legal. De Paula, qual que foi a importância, ou até qual é, se a gente analisar hoje, do Brinco da Vila, na Vila Operária, para o Grêmio de Esportes Maringá? Ali era um espaço de concentração, de treinamento, mas aonde a população acompanhava esses treinamentos em determinados momentos. Qual que é a relação e a importância desse ambiente? O Brinco da Vila, bom, eu penso no Brinco da Vila, eu já penso nos anos 60, quando eu era garoto, ia ver meu tio jogar antes de existir Grêmio Esportes Maringá. Mas o Brinco da Vila pertencia ao Grêmio de Esportes Maringá. E numa negociação nebulosa, o Grêmio de Esportes Maringá acabou perdendo aquele espaço. E aí vai outras histórias aí, outras vertentes que não cabem no momento. Mas o Brinco da Vila ele representa até hoje um espaço físico histórico e as pessoas passam pelo Brinco da Vila ali, os mais antigos, e tem uma emoção muito grande, tem um carinho muito grande por aquele local na Vila Operária. Ele representava assim: o jogo seria domingo no Willie Davis ou na quarta-feira à noite. Então, durante a semana, nós, torcedores, as pessoas iam ao Brinco da Vila para saber as novidades do Grêmio. Eles treinavam ali os jogadores. Os jogadores que você via desfilando num gramado do Willie Davis, que até então era o melhor gramado do Brasil, você via os caras treinando ali, né?
E dependia da importância do jogo. Se era um jogo importante contra um Coritiba no estádio Willie Davis, 77, aquela semana que antecedia o jogo, era impressionante o movimento de pessoas ali, de carros. As pessoas, elas subiam no muro que circundava o brinco da vila para ver os treinamentos. Quando chegava um jogador recém-contratado, todo mundo queria ver. E o que alimentava tudo isso era o rádio esportivo, porque o rádio informava ao meio-dia, né? O programa era do meio-dia à 1 da tarde, falava: hoje à tarde vai ter a apresentação de determinado jogador. Então todo mundo ia para ver, bem diferente de hoje, né? Que a gente não podia entrar ali no gramado e tirar fotos, não é igual hoje, né? E a gente ficava ali de longe acompanhando aquele movimento todo. O Brinco da Vila, ele está intimamente ligado à história do futebol profissional de Maringá, desde o amadorismo até essa época profissional. Legal. Bom, teve um movimento para a criação de uma torcida organizada feminina do Grêmio, a TOFEG, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu essa criação, foi uma estratégia de marketing, deu certo, não deu certo, emplacou, não emplacou, e o que representou de fato? Olha, a TOFEG, torcida feminina do Grêmio de Esportes Maringá, ela foi criada em 1977, numa jogada de marketing, e pelo Ferrari Júnior, da Rádio Cultura, que ele era muito esperto para isso. O Ferrari era político, né? Ele se tornou o vereador mais votado naquela época, depois se tornou deputado estadual, depois se reelegeu, e ele teve essa ideia de criar uma torcida feminina que não foi uma torcida como nos moldes que é uma torcida hoje. Simplesmente eles colocavam camisetas nas meninas, nas moças, com a inscrição TOFEG e Rádio Cultura. Então, a TOFEG passou a ser uma propaganda da Rádio Cultura, mas não deixa de ter, foi uma iniciativa bacana, até porque nós estamos falando dos anos 70, em que a figura feminina nos estádios era rara. Então aí aparecem algumas moças com as camisetas da TOFEG, Rádio Cultura, com certeza elas chamavam a atenção, né? Mas nós estamos falando de um mundo muito machista, sabe? É um mundo em que predominava, e por muitos anos, os homens que comandavam isso, né? Toda essa paixão, né? Essa paixão toda pelo futebol. Mas foi uma iniciativa bem interessante que a gente fala até hoje disso, temos algumas fotos, algumas reproduções mostrando as meninas, e o que é interessante é que as fotos aparecem mais homens do que mulheres. Aparecem 3 meninas ali, parece assim, nossa, que coisa estranha, diferente, né? Que coisa bacana até, né, para os menos conservadores, né? Legal. De Paula, voltando um pouquinho no tempo, eu queria que você falasse para nós como que se deu a formação e a fundação do Grêmio Esportivo Maringá lá em 61. E é sempre bom lembrar que são 2 times diferentes. Talvez quem assiste a gente fica difícil entender, mas é bom lembrar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse Grêmio Esportivo Maringá de 61. O Grêmio Esportivo Maringá de 1961, ele representa para mim uma mudança muito grande no futebol de Maringá. Porque até 1961 a gente falava dos clubes amadores da cidade. E aí chega 1961, esse Grêmio Esportivo representa o Maringá Novo. Havia uma necessidade da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná de dar um tempo no Maringá Velho, para dizer que o Maringá era o Maringá Novo. Nós estamos falando de 1947, quando da fundação da cidade. 14 anos depois surge um clube. Não por acaso, João Paulino também era o prefeito. Então, eu vejo assim que houve uma tentativa, e até conseguiram ter sucesso nessa tentativa, de deixar o CERM, Sociedade Esportiva Recreativa Maringá, de lado. Tanto é que houve a construção do Willie Davis, né, as arquibancadas, e, coincidentemente ou não, o estádio de madeira do CERM pegou fogo.
Então, é uma outra história, e foram pessoas, moradores de rua, que acabaram, durante o frio, eles acabaram colocando fogo sem querer ali, e, e a madeira, né, queimou e acabou a história do CERN. Ficou só o gramado, o terrão, né, depois o gramado. Mas o Grêmio Esportivo ele surgiu nessa necessidade de se modernizar. E foi um período importante para a história, porque casa também com a chegada do Milani, que foi o presidente da Federação Paranaense. Então, a Federação Paranaense apostou nesse novo clube, a cidade começou a falar, como é que é isso, um Grêmio? Porque tem o surgimento do Grêmio Esportivo Maringá. É interessante isso que os mais antigos, aí os historiadores, alguns, né? Porque quando se fala de futebol não tem muitos historiadores, não. O preto e o branco em função de que os torcedores eram corintianos. E eles queriam que o clube chamasse Corinthians, dada a paixão, mas logicamente que santistas e palmeirenses foram contrários. Aí eles conseguiram manter o preto e branco. Então, esse clube ele surgiu, não se imaginava assim que faria tanto sucesso. Aí chega 1962, Londrina campeão. Aí 1963, 64, Grêmio Esportivo Maringá bicampeão. Então, ele representou a cidade nova, é a cidade que estava crescendo, a cidade que estava mostrando a cara para o Brasil, e vem um clube de futebol que se tornou o maior divulgador de Maringá. Tinha o café, tudo bem, Companhia Melhoramentos, com aquele trabalho todo, mas o futebol, amigo, o futebol, ele divulgou Maringá não só em termos nacionais, mas também pelos amistosos que ele fez contra seleções internacionais, ele acabou conhecido fora do Brasil. Legal. Dá uma cortadinha, vou colocar isso pra dentro. Viu? Eu não sei, cara, eu tô falando aí, velho. Vai vendo aí, gente. Depois vocês cortam aí, porque eu tô devagando às vezes, né? Eu tô tentando ser. Fica tranquilo, cara. Não O Edgar chegou? chegou. Yes, cara, muito Só bom. não pode conversar. Desliga celular. O Edgar. Oi, Edgar, tudo bem? Esse Fica é- à vontade, por favor. Essa é uma lenda, hein? É uma lenda, gente. Tira foto com ele. Ele é Posso lenda. fazer mais uma, assim, vamos até o fim. Eu espero, depois ele pode recomeçar. Não, vou fazer mais uma com você e a gente já pega o Edgar. Pega o Edgar. Maravilha. Só vou fazer mais uma pergunta pro De Paulo, Edgar, e já sentamos com você para entrevista, tá? Fica à vontade aqui, o Edgar já vai. Podemos cortar se não. Podemos? Tá? Vamos fazer já com o Edgar, vamos cortar e já fazer com o Edgar, a gente Quer já cortar? libera, é mais É. fácil isso, Mas vamos eu cortar. Né? Bug é outra coisa, né? Bugger. Não é bug, né? Não. Bug é outro negócio. É. Né? Não é bom, né? Dá uma bugada. Foi só. Tá rodando. De Paula, take 2. De Paulo, antes da gente avançar ou retroceder lá na década de 60, eu queria só que você fizesse uma leitura dos jogadores que disputaram o campeonato de 1977. Especialmente aqueles que estiveram no quadrangular final ali. O que você poderia destacar daqueles jogadores, as personalidades, enfim? Olha, aquele time de 77, para mim eles foram heróis improváveis, sabe? Quando começou a montar, esse time foi montado durante o ano, o time foi mal na repescagem, foi mal no campeonato, teve que montar o time para repescagem, e aí o time se acertou. Agora, era uma equipe que tinha o goleiro Wagner, que tomou a posição do Mococa. O Wagner não era o titular, o Mococa era o titular, depois ele acabou tomando o lugar. Tinha o Valdir, que era um lateral direito muito voluntarioso, que o que não tinha de técnica supria com muita força física, e um miolo de zaga com Nilo e Celso, os titulares. Grandes jogadores. Jogadores muito bons tecnicamente e que sabiam defender também com garra. A lateral esquerda, um jogador que tinha suas limitações de apoio, mas marcava muito bem. Agora, esse time, ele tinha de importante, era o meio-campo, que era Didi, Nivaldo e Ferreirinha.
e o ataque com Freitas, o ponta direita, o Itamar, o artilheiro, e o Bernardo, que era um bom jogador ofensivamente, mas se machucava muito. E no fim entrou no lugar dele o Marquinhos Pô. Então era um time que era um 4-3-3. E esse meio-campo ele era comandado pelo maestro, como todo mundo dizia, que era o Didi. Didi foi um dos maiores jogadores que atuaram no futebol profissional de Maringá. Qualquer seleção que vá se fazer em Maringá hoje, você tem que necessariamente colocar o Didi, não pelo fato de ele ter sido campeão em 77, mas por tudo que ele representou de qualidade técnica, de habilidade, de categoria e de uma liderança, eu diria, técnica, não como um comandante que liderava um grupo. No caso do Itamar, o Itamar era um líder nato. E tínhamos no meio-campo com o Ferreirinha, que era o carregador de piano, como a gente dizia nos anos 70, aquele cara que faz o trabalho sujo, o trabalho pesado, e do outro lado tinha o Nivaldo. O Nivaldo, que era chamado pelo Puca Canhotinha de Ouro, que é uma alusão ao Gerson de Oliveira Nunes, campeão de 70 no México, da seleção brasileira. E o Freitas, que era muito bom na ponta direita, sabia fazer ótimos cruzamentos, e o Itamar, que era um goleador nato, um cara que nasceu para fazer gols. Tanto é que o Itamar, ele tem a humildade de dizer que ele foi um grande centroavante, mas que ele rende homenagem sempre para Edgar Belisário. Então, foi um time bem organizado, um time bem montado, com valores individuais, mas sobressaía esse conjunto que era comandado pelo técnico Wilson Francisco Alves, o Capão, que soube organizar essas peças que ele tinha à disposição. Legal. Bom, então agora a gente volta para a década de 60. Ô De Paula, como é que se deram essas articulações para o amistoso que aconteceu contra o Santos, o Grêmio Esportivo Maringá, em 16 de maio de 1965? A gente sabe que a prefeitura financiava alguns jogos, bancava ali alguns jogos, e esse em especial alusivo ao aniversário da cidade, mas o Santos, imagino que não tenha sido fácil conseguir trazer esse time. Você tem algum detalhe de bastidores para essa articulação? O Santos Futebol Clube, ele tinha perdido o campeonato da Taça Brasil e o torneio Rio-São Paulo havia sido interrompido, algo assim. O Santos tinha um calendário. O mês de maio de 65, só para contar o mês de maio, como esse time fazia amistosos pelo Brasil e pela América do Sul. Ele fez 5 amistosos. Então, naturalmente, o fato de Maringá ter um clube bicampeão paranaense, tricampeão do Norte, já o habilitava a querer um amistoso com um grande clube. Mas desde o início do Grêmio Esportivo Maringá, grandes times vieram à cidade. Então, foi natural, dentro do roteiro, o Santos jogou contra o Olímpia do Paraguai, havia empatado em 2-2, e aí no roteiro Maringá. Então era absolutamente normal ter um clube com Durval Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe jogando no estádio Willie Davis. Quer dizer, uma grande atração e já com o apoio da prefeitura municipal. Então não houve uma necessidade de se fazer muita negociação para trazer o Santos. O estádio Willie Davis já era conhecido do Brasil, né? O clube já era conhecido. Maringá já era uma cidade assim de destaque no cenário nacional. Então eu não vejo assim que, nossa, como é que o Santos veio? Ele veio porque ele também jogou em outras cidades também do interior. Era uma época que o Santos, como dizemos no futebol, né? Época de caça-níqueis, né? De ir atrás de dinheiro. O Santos abria mão de uma Libertadores priorizando amistosos internacionais, né? Então, é normal. O Pelé era a grande estrela desse time, né? Mas tinha outros também, então eles pediam a peso de ouro. E no caso de Maringá, Maringá pagava, né? O Pelé, claro, a maior estrela que estava em campo, não era a única. Como é que a imprensa reagiu à presença dele aqui? Os holofotes estavam em cima dele, né?
O que a gente lembra, quer dizer, eu era muito garoto, né? Eu não fui nesse jogo, porque se falar com os maringaenses, acho que todo mundo esteve lá, né? Todo mundo conta que esteve lá. Eu não estive lá. Eu era muito novinho, mas eu não fui. Meu pai foi. Meu pai, eu acredito que meu pai tenha ido. Os tios, mas eles ficaram no Maringá Bandeirantes Hotel e o seu Baroni, já falecido, trabalhava no Bandeirantes Hotel. Inclusive, eu tenho uma foto que o filho dele mandou para mim, segurando uma bebê que é a irmã dele e tal. Então, gente, era uma atração, era uma estrela, era uma personalidade receber o Pelé em 1965. Você não pode esquecer que em 1965 o Pelé tinha sido campeão em 1958 com a seleção brasileira, bicampeão em 1962 e no ano seguinte teria a Copa da Inglaterra e o Brasil era muito favorito para conquistar o tricampeonato. Tanto é que até a gente esse mês teve Maringá, né? O troféu que ficou com o Brasil, esse troféu transitório, né, que era a Copa do Mundo. Então, quando se falava do Pelé numa cidade, então vinha toda uma região para acompanhar, né, esse gênio da bola. Inclusive, nesse ano de 1965, o Pelé esteve na Associação Norte Paranaense de Reabilitação. Ele participou, ele cedeu a imagem dele para uma campanha que a NPR fazia na época. E ele esteve na NPR, isso é bem legal a gente contar, junto com Carlos Alberto Torres, que foi o capitão do Tri em 1970, 5 anos depois, falecido Carlos Alberto Torres, e com Mauro Ramos de Oliveira, que foi o capitão da seleção brasileira em 62. Veja só, Pelé, Carlos Alberto Torres e Mauro Ramos de Oliveira na NPR. Gente, se é hoje, seria muito legal, seria muito importante para a história dessa entidade. Você imagina como foi em 1965. Então, foi um movimento que teve, não só do gramado dos 11-1, mas tudo no entorno, né? Tudo isso aí contribuiu para ficar marcante esse amistoso em Maringá. Como você disse, era uma questão estratégica para esses times circularem nesses amistosos, e certamente foi o que aconteceu também no início dos anos de 1966. Romênia, Rapid de Viena, União Soviética. Como é que a imprensa reagiu àqueles acontecimentos? Porque foi algo completamente fora da curva. Foi. E a gente via, vendo hoje os jornais da época, né? Era páginas assim falando desse amistoso, né? A chamada para o amistoso do dia 12 de fevereiro de 1966. Agora, por que a União Soviética vem jogar numa cidade do interior do Paraná? Então a gente tem que lembrar sempre o seguinte: ela disputou jogos no Mineirão, no Maracanã. Por que jogar em Maringá? Porque o futebol de Maringá, o futebol do interior do Paraná, ele estava muito forte naquele período. Até porque era Londrina campeão em 1962, que tinha o estádio Vitorino Gonçalves Dias, depois que veio o estádio do Café nos anos 70, 76. Mas tinha o estádio Willie Davis. Era um grande público. As maiores rendas do Paraná eram no estádio Willie Davis, assim, sabe? Então, por que veio? Porque a Federação Paranaense tinha interesse também que viessem seleções, porque ela estava interessada no borderô. Quanto ia render para ela um amistoso desse em Maringá. O estádio ficou superlotado, foi uma loucura. Isso aí, gente de todas as partes aqui da região e também fora de Maringá, né, de fora do Paraná, acorreram para assistir esse amistoso. Então, eu reputo assim, dos grandes jogos do estádio Willie Davis, eu coloco esse jogo contra a União Soviética, a vitória num amistoso por 3-2, que valeu um troféu também. Nós temos fotos do Zuring, grande Zuring, dando a volta olímpica. Foi, sem dúvida, o maior jogo da história do estádio Willie Davis. E falando nessa questão internacional da cidade de Maringá nesse radar, queria que você falasse como é que se deu essa passagem da Taça Jules Rimet por Maringá e se realmente era a
taça verdadeira, ou por onde que ela passou, parece que ela dormiu à noite num cofre de um banco. A taça ficou num cofre do Banco Brasil. As fotos que eu tenho, o Navarro Mansur, que foi o Grêmio Esportivo que cuidou dessa taça, né? E ela veio na época CBD, né? Confederação Brasileira de Desportos. Incluiu o Maringá, naturalmente, porque ela percorreu o Brasil divulgando a Copa do Mundo. E Maringá, porque uma das maiores cidades, já naquela época, né, do Paraná, ela veio para cá. Ela ficou realmente num cofre. Havia uma grande preocupação, né, de ela ser roubada, né? Como de fato ela foi em 1983, né? Foi roubada e derretida. Agora, se você me perguntar se era a verdadeira, aí não dá para saber, né? Mas que foi também um acontecimento para a cidade. Maringá, nos anos 60, respirava futebol. Era impressionante o apelo, assim, sabe, em termos nacionais, né? Maringá, ele aparecia muito no cenário esportivo nacional. De Paula, eu queria que você avaliasse a participação do Grêmio Esportivo Maringá, aí sim, no Robertinho. Realmente podemos ser considerados campeões nacionais também? Como é que você faz essa análise desse grande acontecimento do final da década de 60? O Robertinho é o diminutivo de Roberto Gomes Pedrosa, que era o campeonato nacional, né, o embrião do campeonato nacional a partir de 1971. O Robertinho era a Série B, então eram equipes que não figuravam na elite do futebol brasileiro, digamos assim. Então, o Robertinho, ele era conquistado a partir da disputa entre o campeão do Centro-Sul, das equipes do Centro-Sul do Brasil, e as equipes do Norte e Nordeste. O Grêmio disputou o Centro-Sul, foi o campeão. Esse título ninguém comenta sobre ele, é um título muito importante, porque o habilitou a jogar contra o campeão do Norte e Nordeste, que foi o Sport Recife. Que daí era o vencedor do Robertão, né? Que era o vencedor do Norte e Nordeste. Porque daí, essa disputa em duas partidas, uma no Willie Davis e outra na Ilha do Retiro, dali sairia o campeão para disputar com o campeão do Robertão, que era o Santos Futebol Clube. Então, o Grêmio venceu por 3-0 aqui e venceu por 3-0 lá, com destaque para Zé Carlos, que depois saiu do cenário esportivo, ninguém falava mais do Zé Carlos, mas foi um grande jogador. Enfim, esses resultados habilitaram o time a disputar contra o campeão do Robertão, que era o Santos Futebol Clube, o direito de ir para a Libertadores da América. Então, o time do Grêmio foi campeão e aguardou o Santos para disputar, para ver quem seria o campeão do Brasil. E 2 jogos foram realizados, 2 empates e teria uma terceira partida que ser disputada. Acontece que o Santos não tinha calendário. O Santos tinha jogo do Campeonato Paulista, tinha jogo da Libertadores, e aí aparece um jogo contra uma equipe do interior do Paraná, valendo uma vaga para a Libertadores, que o Santos nunca ligou para a Libertadores, ainda menos. A CBD, na época, também não ligava, tanto é que não teve representante naquela época. Mas eu fico imaginando, trazendo para os dias de hoje, seria muito legal ver uma disputa dessa, Santos e Grêmio Maringá, para ver quem vai para a Libertadores, né? Agora, eu penso que se existisse Grêmio Esportivo Maringá, daria para conseguir, junto à CBF hoje, esse título de campeão do Brasil. Era torneio interclubes do Brasil nesse momento? Seria um torneio interclubes, mas não se dizia isso, né? Era o campeão do Centro-Sul contra o Norte e Nordeste. Aí tem outras nomenclaturas, né? Eles colocam interclubes, o Robertinho, né? Que é a Série B hoje. Então, no mínimo, Maringá ostenta o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Interessante. Bom, vamos regredir um pouquinho mais, vamos retornar um pouquinho mais, vamos para o amador. Sim. O CERN era um time amador, extremamente comentado na nossa história.
Mas eu queria que você falasse como é que era a organização do futebol. Se a gente pode dizer que era uma organização, mas do futebol maringaense ali no final da década de 1940. Como é que você faz essa análise nas suas pesquisas, Depola? O SERM, ele nasceu no Maringá Velho. Então, ele é anterior a 1948. Antigamente, os clubes não usavam distintivo nas camisas. Eu acho uma loucura isso. Eles não tinham distintivo. Só depois, já no começo dos anos 60, que os clubes amadores começaram a usar. Estou falando dos clubes amadores. O SERM nasceu naquela comunidade pequena do Maringá Velho e tinha algumas propriedades rurais também, onde tinha seus campinhos, mas concentrava tudo no domingo ali no Maringá Velho, onde hoje é o SESI. Campão de terra, sem arquibancada no começo, e era um futebol que era praticado ali com muita garra, com muita vontade, e era o que havia de divertimento para a população. Com o passar dos anos, o SERM deixou de jogar só entre eles ali, ou contra equipes das propriedades rurais dos sítios. Aí começaram a aparecer outros times na década de 50. E o SERM, ele foi crescendo junto, né? Ele foi tendo jogos também. Surgiu daí o time da Companhia Melhoramentos, tem o time tudo nos anos 50, né? O time do Esporte Clube Operário, o time da Indústria, o Atlântico Paulistano, o Mandacaru, que primeiro era Madeireira Philips. E eram grandes jogos, eram grandes embates. E o que eu coloco como muito importante para a história do futebol profissional de Maringá foi que o SERM ele teve essa participação ativa a partir do surgimento da Liga de Futebol Regional de Maringá pelo Odilon Túlio Vargas, que depois viria a ser deputado, né, uma figura, um poeta, um escritor, um radialista, um cara multifunção. E ele foi o fundador da Liga. Ele conseguiu juntar os clubes amadores, trazendo também o Paysandu, que na época era Paysandu com 2 S, ele conseguiu montar essa liga e fazer campeonatos, que eram jogos muito loucos, né? Aquela coisa assim, muito pegada. Não havia futebol profissional em Maringá. E onde eles jogavam? Jogavam no estádio dos Eucaliptos, eles jogavam no SERM, no campo do SERM, jogavam no campo do Atlântico. Depois teve o Brinco da Vila depois, né, o campo do Operário. Os clubes foram importantes, Maringá Clube. Também o Maringá Clube, né, o Maringá Clube dos primeiros clubes também da cidade, né. Agora, com relação a essa época do amadorismo dos anos 50, temos que destacar que o primeiro clube profissional de Maringá foi o Maringá Atlético Clube, que foi formado uma seleção dos jogadores dessas equipes amadoras pela Liga de Futebol Regional de Maringá. E foi uma tentativa de profissionalismo em 1957, que isso aí está esquecido. Agora nós estamos falando. A gente começa a falar isso e começa a surgir alguém comentando sobre 1957, quando tiveram a ousadia de criar um clube profissional em Maringá, que em 59 foi desativado, mas em 1957 participaram do Torneio da Amizade, chegou em 58, disputaram um Paranaense, saco de pancadas, não ganharam de ninguém, até porque o nível das outras equipes da região, de outras cidades também, do Norte Velho, era um nível mais elevado, mas foi uma grande tentativa, era o time do verde, do vermelho e do branco. Era a camisa, não tinha o distintivo, mas foi uma tentativa e eu coloco já o SERM meio que no cerne, para fazer um trocadilho dessa história maravilhosa aí do início do profissionalismo. Legal. Bom, falando sobre esse início de profissionalismo, mas também com um pezinho lá no amadorismo, como é que era o estádio Willie Davids ali no final da década de 1950, que ele era conhecido como estádio ou campo dos eucaliptos, né? O nome já diz Campo dos Eucaliptos, né? Era cercado de eucaliptos. Eu vejo fotos, né? Vejo fotos, não temos vídeos. Eu não conheci, mas era um campo assim como eram todos os campos, né?
tudo muito rudimentar, né? Muito simples, né? E tem que destacar, né, que nesse espaço que foi construído esse estádio, na época ficava afastado do centro, né? Então, tem que destacar que é um estádio dentro da cidade, que foi... Não transferiram de lugar, né? Não perderam essa praça esportiva, pelo contrário, ampliaram. Então, graças à administração municipal, que tinha uma ligação muito forte com a Companhia Melhoramentos, né? João Paulino Vieira Filho, Companhia Melhoramentos. Então, o que a gente vê assim as fotos que eu vejo do Campo dos Eucaliptos, eu vejo assim um campo muito bonito, sabe? Um lugar assim bem interessante para ver jogos assim que eu não vejo muitos eucaliptos em volta dos campos. Em Maringá eu só lembro do Willie Davis, e é por isso que ficou, né, Campo dos Eucaliptos, porque não tinha em outro lugar que eu me lembro. Legal. Bom, o Willie Davis ele passou por várias reformas e modernizações, talvez a maior delas ali na década de 1970, né, na gestão do 75. Silvio. Isso. E durante esse período, os jogos do time maringaense foram transferidos ali para o Estádio Brasil, em Marialva. Comenta sobre essa fase, né, Paulo? Como é que se deu? A torcida acompanhava? Como é que era o Estádio Brasil? Olha, Maringá teve que mandar o Grêmio teve que mandar seus jogos no Estádio Brasil de Marialva, porque o prefeito Silvio Barros resolveu fazer a reforma quando o Grêmio de Esportes ia disputar o primeiro ano do Campeonato Paranaense. Poderia ser adiado, porque o clube foi fundado em 74, em 75 o Silvio resolveu fazer uma reforma drástica, uma intervenção muito forte ali. Então não tinha como disputar os jogos. Foi uma retaliação, sim, ao Grêmio de Esportes Maringá, porque o Apucarana não conseguiu unir a cidade. Ele tinha primeiramente, ele teve muito ligado ao Antônio Paulo Puca, que era a voz do esporte na cidade e que era ligado à política. Mas, enfim, foi muito bom ter tido essa reforma, mas só que aí o Grêmio de Esportes Maringá não sabia onde ia mandar seus jogos. E aí surgiu o prefeito Romualdo Borsari, que está na história do futebol profissional de Maringá, porque ele abriu as portas do Estádio Brasil para o Grêmio de Esportes Maringá. E quando se imaginava que falou, agora esse Grêmio não vai conseguir se manter, porque não tem o Willie Davis para ele. Cara, e foi uma coisa impressionante. Eu penso que essa paixão represada dos anos 60, dos anos 70, ela aconteceu tudo lá no Estádio Brasil de Marialva. E eu falo porque eu participei disso como torcedor. Eu era um garoto apaixonado por bola, como sou até hoje. Mas o Estádio Brasil de Marialva, o primeiro jogo foi 2-1 contra o Atlético na estreia do Campeonato Paranaense. O estádio lotou. E eram arquibancadas de madeira. Era tudo muito simples. Era uma lotação assim absurda. E quando você saía aqui na rodovia, você via aquela fila de carros até Marialva. Era uma coisa impressionante. E eu, meus amigos, meus parceiros, a gente ia de carona. Eu tinha lá meus 16, 17 anos. A gente ia de carona e o pessoal dava carona pra gente, na boa. A gente confeccionou uma bandeira e não era igual hoje, que usa com massa de PVC, né? Eu lembro que era praticamente um caibro que a gente entrava e ninguém queria segurar aquela bandeira. Aquilo dava era muito pesada, sabe? Era uma loucura. A gente conseguia, às vezes a gente conseguia varar, porque o moleque não tem dinheiro, né? A gente conseguia pular e era uma loucura. E isso chamou a atenção do Grêmio de Esportes Maringá, mais até do que se os jogos fossem realizados no Willie Davis. Aí a Folha de Londrina, a Gazeta do Povo, os grandes jornais, porque o Diário, a Folha do Norte, tudo bem, já estava divulgando o Jornal de Maringá, mas sair numa Gazeta do Povo uma foto enorme, uma Folha de Londrina, inclusive
a nossa bandeira saiu, sabe? Não sei quem estava segurando o caibro. Nós saímos na Folha de Londrina. Então, foi um momento assim, falando, o que, que acontece com essa torcida? Porque é uma torcida, daí ficou sendo chamada de torcida guerreira, né? O Ferrari Júnior que deu esse nome. Então, foi muito bom para Maringá. Aí chega 1976, aí volta para casa, né? Mas sempre guardando com muito carinho Marialva, Estádio Brasil. Legal. Avançando um pouquinho agora, De Paulo, eu queria que você falasse sobre o Maringá Atlético Clube, o MAC, que foi extinto em 91, né? E aí, assim, você comentasse sobre o desempenho desse time e do Grêmio, ali naquela primeira metade da década de 1990, quais foram os resultados e o que, que levou o MAC a ser extinto? O MAC, ele nasceu daquela espírito visionário do Apucarana, né? É um cara que, quando ele via que não tinha possibilidade dele tocar um time, ele criava o outro. Ele era bom nisso. Agora, ele era bom para criar, mantinha por um certo tempo. O MAC de 1989, né, o vermelho e o branco, foi uma tentativa também do futebol de Maringá, né, de fazer um destaque do futebol de Maringá, porque foi um período que o Grêmio estava aí, o Grêmio de Esportes Maringá. O MAC surgiu, eu penso que quando o Grêmio de Esportes Maringá começou o seu declínio. Eu digo assim, foi um clube que apareceu igual o MEC no começo dos anos 70. Veio, disputou um paranaense da intermediária, foi campeão da intermediária. O Apucarana era muito bom para montar times, é inegável isso, ele sabia montar times, ele era muito bom de bastidores, agora de organização, depois ele confiava que ele poderia manter um clube de futebol, e o clube acaba não se mantendo, você tem que ter uma estrutura mínima, né, para você tocar futebol, e ele não teve, e aí o time acabou caindo. Tem muita coisa que aconteceu ali nesse período, sabe? Começou uma época, a era dos bingos, né, quando liberaram os bingos para clubes de futebol, e aí teve problemas também em determinados bingos que foram promovidos, e aí a credibilidade ela foi caindo, e conforme a credibilidade foi caindo, o clube desapareceu. Ficou para a história só. E outro time também, que Maringá Futebol Clube, ali na época do Said, né? Como é que se deu essa estratégia para criar esse outro time? Era a mesma fórmula que o Said empregava, aquela que o JP fazia lá no passado? Da mesma forma. Só que na época do João Paulino, em 1961 até 1977, era uma forma, você não tinha oposição. A cidade abraçava e vamos junto, né? Se você pegar 77, tem faixas em nome de candidatos aí apoiados pelo poder público. Agora chega 1995, a realidade é outra. E aí o Said chama Oscar Batista de Oliveira para montar esse time. Tanto é que o time era verde, porque o Oscar é palmeirense. O Said corintiano, o Said deixou o Oscar, falou, não, pode ser verde e branco. Verde, preto e branco. Igual esse Maringá, que não tem nada a ver. Mas a estratégia era a mesma, a força do poder público, né? O Said pedia para que os seus diretores, os diretores do clube buscassem patrocínio, mas é um clube que começou em 95 e em 98 para 99 já fechou as portas também. Era o Lobo Feroz, e esse clube foi pedido a mim e ao Cláudio Viola para que fizéssemos o hino do clube. É um hino que eu acho lindo. Lobo Feroz, uiva por nós, até hoje eu falo que foi o Viola que inventou isso, que não fui eu. Mas eu digo assim que, bom, primeiro que eu não faço hino para clube nenhum, porque todos eles estão fadados ao fracasso. Mas o Lobo, ele teve também bons públicos, sabe? Ele disputou o Campeonato Paranense da segunda divisão, da intermediária, ganhou, disputou bons campeonatos paranaenses ali, mas também naufragou no momento em que também Said já não estava mais na prefeitura. Com a chegada de Jairo Janotto,
o Maringá foi terminando, né, os seus dias. Legal. Bom, e aí eu queria que você comentasse também, a gente está avançando agora no tempo, já chegando próximo do nosso final aqui, que você explicasse, porque daí começa a ficar muito complicado, porque é muito time surgindo, muita coisa acontecendo, né? Como é que se deu o surgimento do Grêmio Esportivo Maringá em 1998, né? Que teve o Guerles na presidência. E teve alterações de nomes, depois a derrota na Copa Paraná, em novembro de 99, enfim. Fala sobre esse time, o Guerres, como é que se deu isso? O final dos anos 90, mesmo que tenha conquistado a Copa Paraná com o Grêmio Maringá, que é uma nomenclatura, é tudo para ligar ao Grêmio, né? Tudo para aproveitar as glórias do Grêmio Esportivo e do Grêmio Esporte Maringá. Foi uma época política do futebol de Maringá, uma época, a época política que eu digo no sentido pior da palavra, sabe? Porque conforme havia os arranjos, as tentativas de arranjo desses grupos políticos aí que se engalfinhavam pelo poder da cidade, utilizando o futebol. Aliás, o futebol de Maringá, ele fez deputados, fez vereadores, deputados estaduais, deputados federais, utilizaram muito a marca do Grêmio, do futebol profissional. Esse período que tem várias pessoas, muitos bem intencionados querendo ajudar, eles de repente estão sendo manipulados por intermédio de outros e não havia realmente uma união nisso aí. Então, foi um período muito triste da história do futebol profissional de Maringá e que hoje aquele período é bom a gente analisar para servir como exemplo para não fazer, para deixar o poder público colaborar de uma forma totalmente diferente daquela época e ver realmente quem é que ama o futebol, quem tem interesse pelo futebol, e não do jeito que foi daquele período. O Grêmio chegou a ser vendido, a marca Grêmio foi vendido por um pilantra. Um pilantra acabou assumindo o Grêmio, uma marca Grêmio, que ele dizia que era Grêmio de Esportes, não era, e dizia que era Grêmio Esportivo, também não era. Então, Maringá se livrou, sabe? Foi um período negro na história do futebol, um período triste na história do futebol profissional de Maringá. E aí, sem representação na primeira divisão do Paranaense, em 2004 surge o Águia. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Surge o Águia. E em 2005 nasce o Galo Maringá. O que representou a chegada desses dois times profissionais naquele momento? A cidade estava esperando, estava querendo retomar o futebol. Como é que os torcedores estavam e como é que foram os bastidores disso? O Águia chegou, que é de Mandaguari, né? O Águia chegou e logo foi embora também. Primeiro que o Águia chegou de azul. Você quer montar um time em Maringá, você não pode vir de azul. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Agora, era um time que não tinha uma estrutura também e não tinha todo um aparato para conseguir o apoio do torcedor maringaense. Tanto é que rapidamente voltou e consta na história, mas foi também outra tentativa também. Vamos aproveitar, já que tem essa massa torcedora aí, tem essa paixão, né? Esse fogo da paixão estava no carvão, então faz o seguinte, vamos tentar, mas não conseguiu. O Galo Maringá foi diferente, o Galo Maringá teve uma proposta muito boa de trabalho, com pessoas sérias, que fizeram um trabalho sério. O que é fazer trabalho sério? É pagar jogadores, né? Pagar os fornecedores, e o Galo Maringá fez isso. Agora, ele não conseguiu se manter e pediu ajuda para o ADAP, que é aquela entidade, aquele clube de Campo Mourão. Mas aí houve uma descaracterização do Galo. Contra o Galo Maringá, a gente pode falar que é do distintivo, né, que já começaram errado, porque usaram o distintivo da Juventus de Turim, né, o clube italiano, que foi uma cópia terrível. Mas o Galo tem a sua história, ele conquistou título da segunda divisão, ele ocupou, ainda que momentaneamente, o espaço que necessitava no futebol profissional de Maringá, né? Legal. Bom, e aí tem
mais uma alteração do caminho do futebol em Maringá, que a gente tem uma mudança de nome do Grêmio Metropolitano Maringá para Maringá Futebol Clube. O que era e da onde veio o Grêmio Metropolitano Maringá e como que se deu essa alteração para projetar o futebol na cidade? O Grêmio Metropolitano é o Sociedade Esportiva Maringá, é o Maringá, né? Fundado pelo Zebrão, político. O Zebrão tem o grande mérito de ter criado esse time. Ele, rejeição forte na política também, e ele conseguiu montar esse time. Foi a partir do Zebrão que surgiu o Maringá Futebol Clube. Pode ter lá as críticas em torno do trabalho até político dele, mas a gente tem que reconhecer que ele deu o pontapé para o surgimento do Maringá Futebol Clube. Era Grêmio Metropolitano porque esse termo Grêmio, essa palavra Grêmio é muito forte no torcedor. Então fala, opa, vem aí um Grêmio, agora Grêmio Metropolitano. Só que é verde, preto e branco, então já não liga com as tradições do Grêmio de Esportes nem do Grêmio Esportivo. Mas aí, com o tempo, eles viram que nome Grêmio de cor verde não ia dar. Ou você rompe com essa tradição e começa uma nova história, e aí surge o Maringá Futebol Clube, mesmo tendo seu homônimo em 1995. Mas aí vai depender do desempenho dentro de campo, que tem sido bom, né? E Paula, para encerrar, em 2022 a cidade teve 3 times profissionais disputando diferentes divisões dos campeonatos. Qual que é a sua análise sobre este momento que o futebol vive em Maringá? É uma cidade com 450 mil habitantes, mesmo tendo uma região com muitas cidades, né, que gravitando mais de 1 milhão de pessoas no seu entorno, 3 clubes de futebol é impossível. Eu acredito que em breve haverá fusão aí de clubes. Eu vejo o Maringá Futebol Clube bem estruturado. Vejo o Grêmio de Esportes Maringá tendo como seu patrimônio a paixão desse torcedor dos anos 70, 80, e vejo o Arucó como um time organizado. E eu digo assim, são 3 CNPJs, quem tiver mais competência que se estabeleça. O difícil é você conseguir o apoio do torcedor, a paixão do torcedor. Vai depender do desempenho dentro de campo. E o Maringá Futebol Clube soube corresponder nesse sentido. Eu vejo o presidente do Maringá, João Vitor Mazer, ele é diferente do perfil dos presidentes que já passaram no futebol profissional de Maringá. Ele tem ideias de um promotor de eventos, como ele é. E ele soube, inteligentemente, com criatividade, trazer todo esse movimento de um evento para o futebol. Então, isso despertou no torcedor aquele lance assim, é diferente de eu pegar meu radinho de pilha, colocar debaixo do braço e pegar meu filho, o menino, pegar o mais velho e levar para o estádio. Anos 60, anos 70, anos 80, digamos assim. Hoje, o Maringá conseguiu atrair as famílias. E a partir do momento que você atrai as famílias, que passa a ser um evento para você ir, você sabe que ali pode continuar, pode ampliar isso, sabe? Então eu vejo desde o começo, o Maringá é muito bom de marketing, mas não está bem no campo. Agora, quando consegue associar esse trabalho de marketing com um desempenho bom em campo, o resultado ele vai ser positivo inevitavelmente. Então eu vejo o Maringá com destaque entre os 3, vejo o Grêmio, se tivesse uma estrutura financeira com possibilidade de seguir adiante, por tudo que representou, né? Eu sou muito ligado às tradições,
E eu vejo que isso passa de pai para filho, só que o Maringá criou a sua própria torcida. Então o Grêmio tem que ir continuar resgatando aquela torcida, a velha torcida, e colocar isso nos mais jovens também. Agora o Arucó, eu não sei, eu vejo um clube bem estruturado que de repente, não sei, ele pode se organizar com outro clube. Eu vejo o cenário mais ou menos por aí. De Paulo, para fechar, o que o futebol representou e representa na sua vida? O futebol é um escape, para mim é um escape. Ele é trabalho, futebol é lembrança. O futebol para mim é algo assim que está comigo desde que eu era muito novo, eu era muito pequeno. Eu sempre gostei de colecionar gibis, revistas, jornais, tudo que é relacionado ao futebol. Eu usei o futebol para, sei lá, para fugir de muita coisa da vida, sabe? Sei lá, dos dramas, tá? Eu sempre buscava um apoio no futebol. E depois, quando eu quis dar um tempo na minha vida, assim, falei, agora eu vou dar uma segurada a mais, vou mais devagar. Aí acabei montando o Museu Esportivo, que voltou tudo de novo, está mais louco ainda. Então o futebol, ele está no meu dia a dia. Por mais que eu não queira participar dele, ele está sempre comigo, sabe? Tem hora que a gente tem muita bronca, tem hora que tem muita alegria, mas a gente nunca é indiferente para mim, sabe? Qualquer jogo de bola, pode ser na rua, pode ser na TV, eu estou acompanhando. Show de bola, De Paulo, 1000%. Acho que eu falei muita abóbora, gente. Nossa Não. Senhora. Mas, ó,